Você já parou para pensar por que é tão difícil fazer dieta? Pelo menos para a maioria das pessoas. É sempre um negócio sofrido, complicado, começa, desiste. Há um tempo atrás a gente podia até dizer que parte dessa recusa, dessa dificuldade, era porque as comidas que eram ditas saudáveis, relacionadas a alguma dieta, eram muito insossas. Né? Então, de um modo geral, quando a gente pensava em dieta, mesmo os industrializados não eram muito bons. Um diabético preferia nem comer chocolate do que comer aquele chocolatinho diet que existia antigamente. Né? É claro que a gente quer ter muito prazer na alimentação também, né? Se isso não acontecer, a gente vai acabar desistindo. Então, antigamente eu acho que tinha muito esse problema. A comida era ruim, ou era vista como ruim. Tem também essa crença aí, essas coisas que a gente ouve desde sempre, que ou você é magro ou você é feliz, que comida de dieta é ruim, que eu tô numa fase assim que eu tô comendo umas coisas ruins porque eu tô de dieta. Então a gente ouviu isso durante muito tempo e isso colou um pouco na gente também. Mas hoje não é assim. Hoje a gente tem chefes de cozinha aí super especializados em comida natural, em comida saudável, que fazem comidas maravilhosas, de comer rezando, como dizem, né? Até a indústria mesmo tem hoje muitos produtos que já são de melhor qualidade e que são muito gostosos e que são muito palatáveis. Então a gente não tem mais essa desculpa. Mas continua sendo muito difícil fazer dieta, de um modo geral, para a maioria das pessoas. E o que acontece? Mesmo que seja uma dieta muito saborosa, que você tenha coisas práticas ali à mão, que não seja difícil de executar, de toda maneira, quando você vai mudar qualquer coisa na sua vida, isso gera um desconforto mínimo. O nosso cérebro, ele não acata a mudança muito bem. A gente tem essa ideia aí de que o ser humano foi feito para a mudança, o ser humano não foi feito para ficar parado. É mentira. O nosso cérebro quer mais que o mundo acabe em barranco para morrer encostado mesmo. Essa é a nossa natureza cerebral. Nosso cérebro obedece principalmente a 3 premissas: economizar energia, obter prazer e evitar a dor. Então, sempre que a gente deixa de fazer uma coisa que já está no circuito do hábito, o hábito, ele é algo que você faz de forma automática, é um circuito muito robusto, muito potente. O nosso cérebro constrói hábitos para que a gente possa estar a maior parte do dia liberado para pensar em outras coisas. O que é hábito você não pensa. Qualquer mínima mudança que você vai fazer, por mais positiva que ela seja, por mais que você deseje e por mais que seja até para algo que não seja desagradável, como para as comidas saudáveis, deliciosas que existem hoje, é uma mudança de rota, é uma mudança de rumo na circuitaria cerebral. É necessário construir novas sinapses. Um hábito diferente, a construção de um hábito, é um processo de aprendizado. E não é muito diferente dentro do circuito do aprendizado, como é você, sei lá, aprender uma palavra numa língua diferente, ou você aprender uma nota num instrumento musical. É muito parecido e existe um gasto energético envolvido aí. O nosso cérebro, tudo que ele pensa assim, que opa, tá diferente, mas não é isso que eu fazia sempre, não é isso que eu fazia todo dia, não era dessa forma. Ele tenta brecar a gente. E como é que ele faz isso? De formas com o corpo físico mesmo. Então, quando você tem que fazer alguma coisa diferente, você simplesmente esquece, porque aquilo não está no circuito do hábito. Às vezes você, em relação à dieta, por exemplo, você sente dor de cabeça, fica mal-humorada, passa mal e começa a ter algumas sensações físicas mesmo no corpo físico, que é o seu cérebro de alguma forma tentando te parar. E na mente, né, lembrando que a mente ela é produto do funcionamento do cérebro, a gente também começa a ter uma série de sistemas de autossabotagem trabalhando ali junto daquela natureza biológica nossa que diz, opa, para tudo, estão fazendo um negócio diferente aqui, estão gastando energia, tá desagradável, tá desconfortável, vamos parar com isso. Porque para nossa natureza biológica, ancestral ainda, que a gente ainda é muito mais aquele primatinha lá do passado do que essa Coca-Cola toda que a gente pensa que é hoje. Naquela época, gasto energético, qualquer coisa que gastasse energia era tão difícil conseguir comida, né, gente? Nosso corpo foi preparado para estocar e não gastar. Qualquer coisa que fosse difícil representava perigo, poderia representar a morte. E instintivamente, toda a parte do nosso cérebro que está ligada ao que é mais primitivo em nós, que se assemelha muito aos bichinhos todos da natureza, aí, desde um lagartinho até um elefante, ele ainda é muito parecido, né? Então, quando alguma coisa é percebida pelo nosso cérebro como um risco à estabilidade do que ele já conhece, ainda que seja uma coisa lá meio prejudicial para nós,
a mente entra com um sistema de autossabotagem, tentando evitar também que aquilo aconteça. O sistema de autossabotagem, ele surgiu em nós no comecinho ali do nascimento da nossa psique, quando a gente era criança, quando a gente era bem pequenininho, tipo a partir dos 2 anos de idade, mais ou menos. Ele surgiu para nossa proteção, ele surgiu obedecendo aos critérios instintivos biológicos da nossa criancinha. Então, existem 9 maneiras diferentes, são 9 sabotadores catalogados pela ciência da psicologia positiva, existe um teste para isso, inclusive. Existem 9 maneiras que a nossa criança tentou de garantir que a gente fosse protegido, de garantir que a gente tivesse atenção, de garantir que o adulto cuidasse de nós. Então, algumas crianças tentavam ser, por exemplo, muito boazinhas, muito obedientes, muito queridas, muito carinhosas, muito prestativas. E isso funcionou. Algumas crianças se vitimizavam, foi ele, eu não quis, eu não quero, eu não consigo, não dá, ele que fez, né. E aí nasce o sabotador vítima também, com seus ganhos aí secundários, na hora que se vitimiza. Ou a criança, ela é muito assustada, que tudo vai pro colo e chora, faz beicinho, tem medo. Tem coisas que você vê que a criança nem tem medo de verdade. É porque ela tá só fazendo um draminha mesmo, ela tá fingindo medo para ter atenção, para ter colo. E aí já nasce um sabotador hipervigilante, por exemplo. Ou a criança tenta fazer tudo muito perfeitinho para chamar atenção, para ganhar elogio. Nossa, olha como você faz tudo tão perfeito. Assim nasce um perfeccionista. Ou ela faz muita coisa ao mesmo tempo, ela quer aparecer. Sabe aquela criança que quer aparecer? Tudo ela faz melhor que todo mundo. Tudo ela faz excelente. E ela dá conta de fazer várias coisas e o dela é sempre melhor. E ela é melhor por causa disso. E aí nasce um hiperrealizador. Enfim, são 9 sabotadores como um todo. Alguns são mais incômodos mesmo nesse quesito dieta, outros em outras áreas da vida. Mas o fato é que esse sistema que nasceu na nossa infância, a partir de uma intenção inconsciente, instintiva de nos proteger, como é inconsciente, a gente não observa, a gente não conhece, a gente não lidera. A maioria das vezes a gente nem sabe que tá ali. E a gente segue pela vida, a gente não reseta, né? Você não tem um botãozinho para dar um reset. A gente segue pela vida repetindo aqueles mesmos comportamentos, aqueles mesmos padrões que vão atrapalhando a gente ao longo da vida também. Por causa de todas essas resistências que a gente sofre do cérebro, do nosso sistema mesmo anatômico, fisiológico, neuroquímico, modulador e da nossa mente tentando deixar as coisas como estão. O que o nosso cérebro não sabe é que muitas vezes aquele do jeito que está é que está sendo prejudicial. O nosso ancestral, o desafio dele era ter comida, né? Era sobreviver, era não morrer de fome. Então, o nosso corpo, ele tenta estocar alimento, ele tenta buscar alimento. Se a gente está triste, se a gente está chateado, se a gente está estressado, o que acontece? A gente sente mais fome, tem descontrole no centro de fome e saciedade. O cérebro, na inteligência dele, às vezes esculhamba com a gente, porque ele fala assim, olha, essa pessoa está muito estressada, nível de cortisol muito alto, estressada, ansiosa a todo tempo. Opa, tem alguma coisa aí errada. Essa pessoa precisa de energia, porque isso na natureza antigamente significava... Por que a gente se estressava? Se a gente tivesse disputa de território, de bando, se a gente tivesse com fome, atrás de comida, fugindo de algum bicho. Então, o nosso cérebro dizia, cara, coma, reserva energia, porque você vai precisar. E aí, quando a gente tá muito estressado, muito ansioso, e a gente não tá dormindo bem, a gente sente mais fome. Fome de quê? De rúcula? Não, quem dera. Fome de alimentos de alto teor calórico, porque a intenção do organismo é realmente colocar caloria para dentro. Só que para emagrecer, o nosso corpo obedece às leis da termodinâmica desse planeta. A gente precisa ingerir menos caloria do que o que a gente gasta no dia a dia. Então, o nosso cérebro ainda tem esse detalhe. Ele reconhece que, peraí, tá entrando menos alimento aqui. Essa pessoa gasta 2.000 calorias aí para viver durante o dia e agora ela tá colocando 1.800 calorias para dentro. Estamos passando fome, vamos ficar sem alimento, vamos morrer de fome. Aí ele começa a vir com todo esse sistema de autossabotagem que vai fazer você esquecer a dieta, vai fazer você adiar a dieta. Se você for mais procrastinador, mais esquivo, adia pro ano novo, no ano novo deixa pra depois do carnaval, né? Porque carnaval, sabe como é que é? Aí depois do carnaval, não vamos esperar a Páscoa passar, né? Chocolate, gente, não tem como fazer dieta antes da Páscoa. Depois da Páscoa, praticamente o meio do ano, o ano acabou, não é verdade? Ou você se atrapalha com a dieta tentando ser muito perfeccionista, você nem começa porque não acha que não tem todos os fatores para começar, ou você começa e por causa de um erro, de uma falha, de um deslize, né? O perfeccionista é 880.
por causa de um deslize, pronto, botei tudo a perder. E aí, ao invés de só continuar normalmente no dia seguinte, porque ele é uma pessoa como outra qualquer que pode falhar, não, botei tudo a perder, aí a autoestima já vai lá embaixo, a pessoa perde a autoconfiança e já não consegue mais continuar. O hiperrealizador acaba fazendo tanta coisa na vida, né? Ele tem tantos afazeres, ele tem tanta coisa para fazer, ele tá sempre tão ocupado, porque ele é muito trabalhador, porque ele não pode parar um segundo, né? Porque ele não tem um segundo de paz, que ele acaba não tendo tempo de ir no mercado fazer as compras, ele não acaba tendo tempo de mandar um WhatsApp para a empregada mandando ela fazer uma comida. Hoje o nosso desafio não é ter energia, conseguir alimento. Fora as pessoas que infelizmente passam fome no mundo, mas a gente sabe que hoje muito mais pessoas morrem pelo excesso de comida do que pela falta de comida. E essa vida nossa hoje, moderna, onde você tem as comidas mais baratas, mais fáceis, mais palatáveis à mão, assim, ó, com um toquezinho, torna muito mais difícil fazer a coisa certa.